inteligência artificial pode ter um impacto contraditório entre o lado positivo e o lado negativo, tendo em conta a forma como nós a usamos no nosso dia-a-dia. Pode encurtar a distância numa relação, usando ferramentas e aplicações, pelo menos, para podermos falar com parceiros à distância, a distância física. Também pode ajudar na educação sexual, na informação, na procura de informação científica e qualificada, mas também pode distanciar-nos no contacto físico com as outras pessoas, na realidade com as outras pessoas. Isto porquê? Porque nós ficamos no conforto da inteligência artificial, que nos dá uma resposta automática e não somos confrontados com a interação com as outras pessoas, que a resposta pode não ser aquela que nós estamos à espera ou aquela que nós não conseguimos lidar da melhor forma e depois irá levar a uma frustração emocional. A verdade é que a inteligência artificial, com as aplicações e as tais redes sociais, dão-nos uma sensação que estamos rodeados de pessoas, das notificações, seguidores nas nossas aplicações, gostos, interações, que depois, quando nós não transmitimos isso para o nosso dia-a-dia, para a ligação que nós temos com as pessoas mais próximas do nosso cotidiano, como os amigos, os familiares, os filhos, a nossa relação que partilhamos de uma vida íntima, pode-nos deixar aqui um desconforto ou uma desconstrução da minha vida social. Isto porquê? Porque eu não sei a seguir lidar ou relacionar com as pessoas que estão na minha vida da mesma forma que eu lido no meu mundo virtual, porque eu não sou a mesma pessoa, não me transmito da mesma forma, não me apresento da mesma forma. E isto está aqui a seguir uma sensação de solidão, e nós chamamos uma solidão conectada, que existe mesmo de facto o sentimento da solidão, estou desconectado com o meu mundo real, mas no mundo virtual estou conectado com as outras pessoas. E depois é preciso lidar com isto quando somos confrontados com a nossa realidade e percebemos que existe de facto esta solidão no nosso dia-a-dia. E depois é fácil nós lidarmos com o telemóvel, com os ecrãs, mesmo quando estamos rodeados fisicamente com pessoas, com os nossos amigos, temos tendência a checar as nossas redes sociais, se nós estamos a ter alguma validação ou não. E isto tem um nome, este fenómeno, que é o fobbing, que é o facto de estar conectado no ecrã, naquele telemóvel ou num computador, mas não estar atento às pessoas que me rodeiam. E isto tem um impacto tanto a mim que estou ligado àquele telemóvel, àquele ecrã, como a outra pessoa que sente total desinteresse. E ao sentirmos algum desinteresse, nós sentimos desconectados, sentimos que não somos suficientes, talvez, para aquela pessoa, para lhe chamar a atenção, que não somos aquilo que ele precisava ou que ela precisa naquele momento, e depois pode haver um afastamento progressivo, seja qual for o tipo de relação. E para a pessoa que está ligada ao computador ou ao tal ecrã também há um impacto, porque aqui acaba por perder sentimentos ou emoções como a empatia, como a validação da outra pessoa, como lidar com as emoções da outra pessoa, e são os dois a ser afetados inconscientemente e levando mesmo a esta tal solidão conectada. Bem, a psicologia já alerta para a importância das relações funcionais para nós termos uma saúde mental e uma saúde emocional positiva. E as relações partem desde a parte da comunicação, como também do toque, de observar o olhar do outro, da nossa comunicação não verbal, que são coisas que a inteligência artificial não consegue promover. E depois é importante nós percebermos que a inteligência artificial pode ter o seu lado positivo, pode nos proporcionar, através da realidade virtual, por exemplo, enfrentar fobias, pode ser um processo terapêutico, pode nos ajudar no nosso desenvolvimento pessoal, mas nós temos que ter noção dos nossos limites. E estes limites são trabalhados nós fisicamente com as outras pessoas, na relação com o outro, na minha educação, no meu desenvolvimento. Que a inteligência artificial não consegue fazer esta distinção, não consegue perceber qual é o teu limite. Ela dá-te aquilo que tu pedes. E se nós não conseguimos fazer esta distinção daquilo que eu preciso e daquilo que eu peço, a inteligência artificial não vai conseguir conjugar estes dois fenómenos e dar-te o algoritmo que tu pretendes, que é isto que ela trabalha. E depois há a questão de nós conseguirmos trazer para a nossa sexualidade este desenvolvimento que eu tenho comigo e com a inteligência artificial. Se eu consigo conseguir distinguir do que é plausível, do que é atingível na minha sexualidade, no meu dia-a-dia, que
que não vou conseguir fazê-lo com a inteligência artificial, ou vice-versa, que a inteligência artificial consegue me dar algo extra que a seguir no meu dia-a-dia não vou conseguir encontrá-lo. Desde, por exemplo, da pornografia, desde contacto com avatares virtuais, pesquisa de chats com simulação de conversas com pessoas. Eu preciso saber distinguir esta tal diferença entre o que é real e o que não é real. E o que é aquilo que eu realmente preciso e aquilo que eu não preciso no meu dia-a-dia. E isto trabalha-se no desenvolvimento, como nós estamos a falar, da pessoa, no desenvolvimento com a sociedade, com o contacto físico com o outro, para depois então nós formos acrescentar alguma coisa ou apimentar o nosso dia-a-dia com a inteligência artificial. A ponte deve ser desta forma: contacto com o outro físico, a experiência, a socialização, e então depois acrescentar com a inteligência artificial, e não ao contrário. Resguardar na inteligência artificial, pesquisar, explorar, vivenciar tudo o que eu quero fazer e então depois tentar fazer a minha ponte para a sociedade e para a comunidade à minha volta. Existe o risco de nós estarmos sempre a comparar. Nós já fazemos isto no nosso dia-a-dia, seja connosco ou com as pessoas que partilhamos da nossa vida. E também existe o risco de compararmos a nós com a idealização do corpo, da imagem que eu quero transmitir, a hiperidealização. Na inteligência artificial eu consigo transmitir tudo aquilo que eu quero, consigo idealizar como seria o perfeito para mim, e até é isto que eles promovem, esta imagem do perfeito, do inatingível. E é preciso saber distinguir, de facto, aquilo que é depois saudável e depois aquilo que nos torna únicos, que há a diferença, saber lidar com as diferenças. E depois na relação, se eu vou procurar num avatar virtual todas as características que eu me sinta confortável e que me dão aqui algum desejo a nível sexual, por exemplo, e este avatar vai corresponder de acordo com aquilo que eu quero e vai funcionar sempre com o algoritmo que me dá o maior prazer ou a maior vantagem na interação com aquele avatar, vai ser difícil a seguir quando eu comparar com outra pessoa, que não vai acontecer do mesmo tipo de resposta que o avatar me dá, não é? Porque o avatar vai dar uma resposta, primeiro, é instantânea, é em segundos. Por isso nós não temos que preocupar-nos com o tempo, nem com a ansiedade da resposta da outra pessoa, nem como será a resposta da outra pessoa, porque já está formatado para me dar a resposta perfeita para mim e a tempo certo também para mim. No dia-a-dia nós sabemos bem que isto não acontece. Pode haver situações de ghosting, pode haver situações em que não vai ser a resposta que nós estávamos à espera, pode haver situações até que nos surpreendam com a tal resposta, que isto não vai acontecer na inteligência artificial. E aqui, novamente, o foco da literacia digital, que é importante haver e cada vez mais com os jovens nas escolas, é um foco que deve estar presente na educação. E nós também, que estamos aqui a crescer a meio desta inteligência artificial, também precisamos um bocadinho de formação, procurar sobre o assunto e a tal conhecimento dos nossos limites, aquilo que eu me sinto confortável ou aquilo que já vai ultrapassar um bocadinho a minha barreira e que se calhar a minha saúde emocional pode estar em risco, então vamos recuar um passo atrás e enfrentar esta minha decisão. A inteligência artificial pode e maioritariamente irá influenciar os nossos desejos e fantasias sexuais. Isto porquê? Porque existe a situação do algoritmo. Tudo o que nós vamos pesquisar, ela vai memorizar, tudo o que nós falamos, ela memoriza e então vai-te começar a transmitir imagens, tudo o que seja relacionado com aquilo que tu estás a pedir. E depois, se calhar, pode-te mostrar situações em que, se calhar, tu já tinhas pensado, já tinhas imaginado, mas não tinhas visualizado. E ela aqui vai promover este tal desejo ou fascínio ou uma fantasia para experimentar alguma coisa que não estava assim bem digitalizado na tua cabeça, mas que ela promove, se calhar tu precisas. Da mesma forma como existe a situação do relógio ou uma mala que ela vai mostrando no nosso telemóvel algumas publicidades sobre o tema, a sexualidade também está envolvida no nosso dia-a-dia, se calhar sem nos apercebermos, mas a inteligência artificial também está a trabalhar nesse aspecto. E quanto mais nós pesquisarmos sobre o tema, até mesmo a nível da pornografia, depende dos sites que nós fomos pesquisar e o tipo de pornografia que eu vou pesquisar, vai começar a aparecer cada vez mais conteúdo desse género. Por isso ela inconscientemente pode envolver-se na nossa fantasia e no nosso desejo. E depois temos o outro lado, nós podemos de facto estabelecer relações emocionais com a inteligência artificial. E por isso é que nós falamos desde o início, é importante sabermos os nossos limites.
Onde é que eu estou a meter? Se eu tenho capacidade para isto ou não, se eu tenho capacidade de fazer a distinção da realidade com o que é virtual. Porque os tais avatares que existem cada vez mais, nós estamos ainda no início, não é? Deste poder com a inteligência artificial, e em Portugal ainda estamos bem no início. No Japão já estão muito mais desenvolvidos e já existem várias aplicações e já tinham robôs e bonecas, tudo o que é para quê? Para tapar ali o buraco que eles já tinham da dificuldade da socialização. Por isso demonstra sempre que nós precisamos de facto desta socialização e vamos buscar sempre uma resposta, desde as bonecas, agora que a inteligência artificial fica mais fácil, fica mais simples, mas é sempre para tapar o mesmo buraco da dificuldade da socialização. E ao estabelecer esta relação que não é funcional, não é uma pessoa que está ali a transmitir a conversa connosco, não é ela que está a processar o pensamento nem de todas as emoções, é preciso de facto procurar ajuda e ajuda terapêutica para percebermos porque é que nós deixamos de levar para esta situação e que impacto terá na minha vida e como é que eu posso também reforçar e reconstruir também a minha identidade sexual e poder ser autónoma nesse aspecto. A inteligência artificial pode ajudar em dois grandes aspectos, no trabalho do consentimento de uma relação e também na parte dos chats que promovem simulações com humanos, com conversas humanas, em que nós podemos questionar sobre a educação sexual. Existem alguns chats que são certificados por entidades que trabalham a parte da sexualidade, como por exemplo o Robin e a Sophie, em que simulam a conversa com uma pessoa, com um avatar, em que podemos colocar todas as nossas questões e são respondidas de forma quase imediata e com a maior informação possível. E questões simples que os jovens podem colocar e até mesmo nós adultos, no dia-a-dia podemos ter alguma dúvida e aqui esta aplicação pode ser muito útil a resolvê-la, como colocar um preservativo, como se eu posso engravidar na primeira vez que existe a penetração ou não. São questões que nós sabemos que alguns jovens têm alguma dificuldade em perguntar ou até mesmo não têm ninguém próximo para fazer estas questões e ali a inteligência artificial pode ser um grande auxílio para isso. E além de dar uma resposta, muitas também transmitem vídeos com informações sobre o tema, o que eu acho muito pertinente e deve ser uma grande fonte de informação e não de desinformação. Também é importante referir que é preciso ter um olhar crítico, nós temos de trabalhar este olhar, que é perceber se de facto aquela informação também está a ser correspondida da melhor forma ou não. E isso pode ser trabalhado em qualquer tema que nós vamos pesquisar na internet, não só na inteligência artificial, mas mesmo em motores de busca deve ser utilizado. Outra questão também que ele pode trabalhar é a violência de namoro, a violência na relação. A inteligência artificial, em algumas aplicações, já está preparada para detectar algumas situações de abuso, algum tipo de contexto ou de imagens, por exemplo, que estão a ser partilhadas sem consentimento. As tal deepfakes, quando nós usamos a imagem de alguém para situações, por exemplo, de pornografia, de fotos de nudez, em que de facto aquela pessoa não está ali, mas é partilhada a imagem. Tudo o que seja dos conteúdos, a inteligência artificial também ajuda a denunciar estes casos e também explica como é que nós podemos fazê-lo da melhor forma. Eu acho que isto tudo faz parte da nossa educação sexual e é muito importante nós partilharmos este conhecimento. Ela pode ser usada, por exemplo, incorporada em grandes empresas das redes sociais como o Instagram e o Facebook, que já estão a aplicar a inteligência artificial para distinguir algumas mensagens que sejam abusivas ou de conteúdo sexualmente explícito e não consentido, e aí já fazem quase uma denúncia automática ou já perguntam à pessoa se de facto está a acontecer uma situação deste género para remeter à denúncia. E isto é importante, o que antes passava despercebido começa a ser já sinal de alerta. Outras situações como abuso, por exemplo, de crianças, partilhas de informação, de conteúdo, conteúdo pornográfico ou não de menores, também a inteligência artificial ajuda a denunciar estes casos. São coisas positivas que ela também nos transmite e também nos dá mais alguma confiança, até mesmo para jovens que estejam nas redes sociais, também estar um bocadinho alertas ou conscientes com a partilha de situação. Com este tal deepfakes, de usar a imagem de outra pessoa com situações que ela de todo não estava, é mais fácil denunciar porque conseguimos, através do tipo de conversa, do texto que nós estamos a dirigir, as redes sociais já conseguem detectar e vai para a análise da situação. E isto são aspectos positivos da inteligência artificial. A minha dica é
Não se fechem para a inteligência artificial, explorem, mas de uma forma positiva, da forma que vos possa acrescentar alguma coisa no vosso dia-a-dia. Pode ser um grande motor de busca para procurar atividades com o parceiro, com a parceira, pode ser um grande auxílio para apimentar a relação, para dar algumas estratégias para melhorar a nossa qualidade de vida sexual, para partilhar informação com adolescentes, desde os tais chats em que podem falar com a Sófia, com o Robin e fazer as suas questões e deixá-los à vontade sobre o tema, que nós sabemos que eles estão num espaço seguro para falar sobre a sexualidade e que também vão ter a resposta o mais fidedigna possível. Por isso vamos explorar, mas sempre tendo em conta os nossos limites. Esta é a minha grande dica. Não se fechem, mas também que estejam sempre um bocadinho atentos àquilo que estão a explorar e um pezinho de cada vez, porque a inteligência artificial também está a evoluir e nós também temos que ir evoluindo com ela.